Fala galera! Hoje eu vou resolver com vocês alguns exercícios a respeito de separação de misturas e propriedades da matéria. Esses exercícios eu recebi por e-mail, dúvida de alguns alunos, né, que me mandaram os exercícios que eles ficaram com dificuldade. Então, sempre que vocês me mandarem por e-mail algum exercício, eu vou mandar para vocês um vídeo explicando como que resolve, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem do que simplesmente ler o gabarito que eu postei para vocês, tá? Então, o primeiro exercício que me mandaram uma dúvida sobre ele é esse. O funil de bromo, também conhecido como funil de decantação, é usado em laboratório para separar algumas misturas. Qual das misturas abaixo poderia ser separada usando esse tipo de funil? Então, olha o que o exercício fala. O funil de bromo é o funil de decantação, também chamado de funil de separação. Nós já falamos sobre ele em sala de aula. Então, esse funil eu uso quando eu tenho duas substâncias que não misturam uma com a outra, ou duas misturas que não se misturam. Então, nesse caso, eu só posso usar funil de decantação se a minha mistura for heterogênea. E no funil, o que acontece? O que for mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima. E aí eu consigo abrir a torneirinha e escorrer um de cada vez. Então, por isso, para eu poder usar o funil de separação, eu preciso que a minha mistura seja um líquido, porque o sólido não é possível separar dessa maneira. Então, qual que é a condição para eu usar funil de decantação? Eu preciso que a mistura seja líquida, de líquidos, e que seja uma mistura heterogênea. Por isso que a resposta é a letra C, porque a mistura de água e gasolina é uma mistura heterogênea, onde os dois componentes da mistura estão na fase líquida. Tá? Esse exercício fala que quando preparamos o nosso cafezinho de cada dia, costumam-se realizar dois tipos principais de separação de misturas, que são: na realização, né, no preparo do café, a água ela passa pelo pó de café e quando ela sai, não sai mais a água do jeito que ela entrou. Então, o que que acontece? A água ela vai tirar do pó de café algumas substâncias que vão, então, interagir com ela. Então, esse processo da água remover substâncias do pó de café é chamado de extração. Agora, quando ela passa pelo filtro, né, o café já propriamente dito, o pó não vai junto, o pó fica preso no filtro. Isso é chamado de filtração. Então, os processos envolvidos na preparação do café são extração e filtração. A resposta é a letra A. Esse exercício fala que uma estudante recebeu uma amostra de ácido benzoico sólido contendo impurezas. Para purificá-lo, ela optou por efetuar uma recristalização. No procedimento adotado, o sólido deve ser dissolvido em um solvente aquecido e a solução assim obtida deve ser resfriada, sendo as impurezas mais solúveis à temperatura ambiente. Ao final, devem ser obtidos cristais de ácido benzoico puro. Então, o processo aqui para a purificação do ácido benzoico é colocar o ácido em um líquido, o ácido benzoico é um sólido, né? Então ele ia ser colocado em um líquido e essa mistura do sólido com o líquido ia ser aquecida até que o ácido benzoico dissolva completamente, depois resfria para ele cristalizar e voltar à fase sólida. Então nessa recristalização consegue fazer a remoção de uma boa parte das impurezas contidas no ácido, tá? Então, para escolher o solvente apropriado para essa purificação, a estudante fez testes de solubilidade com etanol, água e epitano. Inicialmente, os testes foram efetuados a temperatura ambiente e o estudante descartou o uso de etanol. Então, o que a estudante percebeu? Que a temperatura ambiente, o etanol não é adequado, ou seja, o ácido benzoico não é solúvel no etanol à temperatura ambiente. Quando ele fez testes a quente, o epitano não se mostrou adequado. Então, quando ele aqueceu o ácido benzoico no epitano, a solubilidade não aumentou como era esperado, né? Então, continuou sendo uma mistura heterogênea. Então, o que a estudante percebeu? Que o etanol ele não é adequado à temperatura ambiente e que o epitano não é adequado sob aquecimento.
Nos testes de solubilidade, o estudante observou a formação de sistema heterogêneo quando tentou dissolver o ácido benzoico impuro em. Então, olha só, gente. Se o heptano não é adequado com aquecimento, e se o etanol não é adequado à temperatura ambiente, é porque eles formaram uma mistura heterogênea, né? Porque ela precisava de dissolver. Então, quando que a estudante observou um sistema heterogêneo? Quando ela usou etanol à temperatura ambiente e quando ela usou o heptano sob aquecimento. Por isso que a resposta é a letra B, tá? Então, o sistema ficou heterogêneo à temperatura ambiente quando usou o etanol como solvente e a quente quando usou o heptano como solvente. Esse exercício é um exercício sobre leis ponderais, né? Então, voltando a comentar, as leis ponderais são duas, leis de conservação da massa e lei das proporções constantes. A lei da conservação da massa fala que sempre que uma transformação química acontecer, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. E a lei das proporções constantes fala que toda transformação química acontece mantendo uma proporção entre as quantidades em massa, tanto nos reagentes como nos produtos. E pensando nisso, eu preciso determinar os valores de x, y, z, w e k. Então, como que eu calculo o valor de x? Se eu usar a lei da conservação da massa, eu sei que quando eu somo a massa de carbono com a massa de oxigênio, isso tem que dar a massa de gás carbônico, já que o exercício me fala que não teve excesso. Ó. Todos os reagentes foram transformados em produto. Então, eu sei que 12 mais a massa de oxigênio é igual a 44. Então, como que eu acho a massa do oxigênio? Fazendo a massa do produto menos a massa do carbono, né? Então, o x, ele vai ser igual a 44 menos 12, então x é 32 gramas. Então, eu sei que nessa primeira experiência, 12 gramas de carbono precisa de 32 gramas de oxigênio para que todo o carbono e todo o oxigênio seja transformado no produto que é o gás carbônico. Tá? Agora, na segunda experiência, eu não sei o valor de Y e não sei o valor do Z. Então, não tem como eu usar a lei de conservação da massa aqui. Eu vou ter que usar a lei das proporções constantes. Tá? Então, eu sei que o primeiro experimento e o segundo experimento, eles vão acontecer mantendo a mesma proporção em massa. Então, para eu saber o valor de Y, como eu já sei que o x é 32, eu posso fazer uma relação aqui, ó, que 12 reage com 32, então y reage com 8. Tá? A mesma coisa eu posso fazer para calcular o z. Eu sei que 32 reage com 44, então 8 reage com z. Mas uma vez que eu descubro quanto que é o y, o z já sai automaticamente pela lei de conservação da massa, porque aí é só eu somar a massa dos reagentes. É um jeito menos trabalhoso de encontrar a massa do produto, uma vez que na segunda experiência também não há formação de excesso. Significa que todo o carbono e todo o oxigênio foi transformado em gás carbônico, tá? Então, essa resolução aqui, ela mostra isso, tá? Eu calculei o Y falando que 12 reage com 32 gramas. Então, o y reage com 8. Aí, para eu poder resolver essa regra de 3, vai ficar y vezes 32 é igual a 12 vezes 8. Então, só para lembrar, de onde que saiu o 32? Saiu daqui, ó. A gente calculou o x usando a lei de conservação da massa. Então, eu já sei que o x é 32. E eu uso esse valor, então, para calcular o y. Então, resolvendo aqui a continha, 32 vezes y é igual a 12 vezes 8. Esse 32 vem para cá dividindo. E eu descubro que o y é 3 gramas. Então, dessa vez, 3 gramas de carbono reage com 8 gramas de oxigênio. Então, ficou fácil calcular o z. Quem é o z? O z é a soma da massa dos reagentes. Se o y é 3, e então gastei 3 gramas de carbono e a massa do oxigênio eu já sei que é 8 gramas, o z vai ser igual a 3 mais 8. Então, qual que é a massa do z? 11 gramas.
né? Z é igual à soma da massa dos reagentes. Agora, no terceiro experimento, houve excesso de reagente, né? Então, 25 gramas de carbono e 64 gramas de oxigênio formaram uma massa W de gás carbônico, que eu não sei quanto que é, mais K de um reagente que está em excesso. Então, o fato de ter um excesso me mostra que ou o carbono ou o oxigênio está numa quantidade acima da quantidade que eu deveria usar nessa reação. Como eu não sei qual dos dois, eu tenho que calcular para descobrir, tá? Então, como que eu posso fazer isso? Eu finjo que eu não sei a massa de oxigênio, tá? Então, esses 64 gramas que está aqui, ó, eu vou fingir que eu não sei quanto que é e eu vou chamar de O, que é a massa do oxigênio. O Y, a gente já calculou ele aqui, ó, nós sabemos que o Y é 3. Então, se eu chamar aqui de O, vai ficar 3 vezes O é igual a 25 vezes 8, que está aqui, ó. Quando resolve essa conta, a gente descobre que O é igual a 66,67 gramas. Mas aqui fala que foi usado 64 gramas de oxigênio. Então, o que essa conta me informa? Me informa que essa quantidade que está aqui, ela não vai conseguir reagir com todos os 25 gramas de carbono. Porque para que todos os 25 gramas de carbono fosse consumido, eu precisaria de uma massa maior de oxigênio. Essa massa de oxigênio teria que ser 66,67 gramas. Então, eu já sei que o carbono está a mais. O carbono não vai ter oxigênio suficiente para ele, né? Então, como eu tenho 64 gramas de oxigênio só, eu não tenho 66,67, eu preciso calcular qual que é a massa de carbono, então, que vai reagir para consumir todo o oxigênio. Então, agora eu vou mudar. Eu vou considerar que a massa de oxigênio é 64 gramas e a massa de carbono eu não sei e vou chamar de C, tá? C de carbono. Então, eu já sei que o Y é 3, então eu sei que 3 gramas de carbono reage com 8 de oxigênio e uma quantidade de carbono que eu não conheço reage com 64 gramas de oxigênio. E aí eu faço esse cálculo, vai ficar 8 vezes C é igual a 64 vezes Y, que é 3, né? Então, 64 vezes 3. Quando eu faço esse cálculo, eu descubro que a massa que eu preciso é de 24 gramas. Então, para reagir totalmente com 64 gramas de oxigênio, eu preciso de 24 gramas de carbono. Então, logo eu já sei que o carbono está a mais. Tem um excesso de carbono aqui, tá? Então, só 24 gramas de carbono que vai reagir com 64 gramas de oxigênio. Então, agora eu já sei quem é o K. Eu já sei que é um excesso, porque aqui foi colocado 25 gramas, mas se apenas 24 gramas vai reagir, significa que eu tenho um excesso de carbono que é igual a 1 grama. Então, K é 1. O gás carbônico, a massa dele, o W, é a soma de carbono que reagiu, não os 25 que está aqui, mas é o carbono que reagiu com o oxigênio, que a gente já sabe que foi 24 gramas, mais a massa do oxigênio. Então, quem que é o W? O W é 24 mais 64. Então, W é 88 gramas, né? K já é 1 grama, como eu já mencionei. Quando eu somar 25 com 64 dá 89, 88 mais 1 dá 89, confere, cumpriu a lei de conservação da massa, ok? Esse é um exercício também que usa as leis ponderais, né? E ele fala que provoca-se reação da mistura formada por 10 gramas de hidrogênio e 500 gramas de cloro. Após a reação, constata-se a presença de 145 gramas de cloro remanescente, junto com o produto obtido. A massa em gramas da substância formada é... Bom, se eu usei 10 gramas de hidrogênio e usei 500 gramas de cloro e sobrou 145 gramas de cloro, significa que eu coloquei cloro a mais. Então, qual que é a massa de cloro que efetivamente reagiu com o hidrogênio? 500 menos 145, né? Então,
A massa de produto formado é a massa total que eu tenho, que é a massa de cloro mais a massa de hidrogênio, que é 510, menos os 145 gramas de cloro que não participou da reação, que sobrou porque estava em excesso, tá? Então, a massa da substância formada é 510 menos 145, que vai dar 365 gramas. Então, a resposta dessa questão é a letra C. Esse exercício fala que 46 gramas de sódio reage com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Calcule a massa de sódio necessária para se obter 156 gramas de peróxido de sódio. Então, aqui a gente usa a lei das proporções constantes, né? Proporcionalmente, se eu reagir 46 com 32 de oxigênio, eu vou formar uma certa massa de peróxido de sódio. Se eu quero aumentar a quantidade de produto formado para 156 gramas, eu tenho que aumentar proporcionalmente o sódio e o oxigênio, né? Aí, nesse exercício, ele pede para calcular apenas a massa de sódio. Então, eu preciso inicialmente saber qual que é a massa de peróxido de sódio formada quando eu reagir 46 gramas de sódio com 32 gramas de oxigênio. Então, aqui eu uso a lei de conservação da massa, né? O exercício não fala que formou excesso, né? Que houve excesso de reagente, significa que todos os 46 gramas de sódio vão reagir com os 32 gramas de oxigênio. Então, a soma dessas massas é a massa do peróxido de sódio, né? Então, a massa do peróxido de sódio é 46 com 32, que vai dar 78 gramas de peróxido, tá? 78 gramas é a massa do produto formado na primeira condição. Só que agora eu quero formar 156 e eu quero saber quanto de sódio que é necessário. Então, eu falo que 46 gramas de sódio forma 78 gramas de peróxido. Para eu formar 156 gramas de peróxido, eu preciso de X gramas de sódio. Resolvo a regrinha de 3 e descubro que a massa de sódio necessária é 92 gramas. Nesse exercício, vocês podem simplesmente estabelecer uma proporção, não precisa nem fazer o cálculo, né? Porque 78 gramas, se eu quiser aumentar para 156, eu estou multiplicando 78 por 2. 156 é 78 vezes 2. Então, o x vai ser 42 vezes 2 também, que dá 92 gramas. É uma continha mais simples de fazer, né? Então, a resposta desse exercício é a letra E. Esse exercício fala que, adicionando 4,5 gramas de gás hidrogênio a 31,5 gramas de gás nitrogênio, é formado 25,5 gramas de amônia e sobra ainda nitrogênio que não reagiu. Para obter 85 gramas de amônia, a quantidade de hidrogênio e de nitrogênio necessária é... Bom, então eu preciso descobrir a massa de gás que efetivamente reagiu, né? Se eu usei 4,5 gramas de hidrogênio e 31,5 gramas de gás nitrogênio e sobrou 25,5 gramas de amônia, né? Eu preciso saber quanto efetivamente de nitrogênio que foi usado na formação da amônia. Bom, pela lei da conservação da massa, eu sei que quando eu somar a massa de hidrogênio com a massa de nitrogênio, isso vai me dar a massa do produto. Quando eu somar 4,5 gramas de gás hidrogênio com 31,5 gramas de gás nitrogênio, isso não vai dar 25,5 gramas, né? Mas eu sei que a massa de hidrogênio somada com a massa de nitrogênio vai dar 25,5. Então, a massa de nitrogênio que efetivamente reagiu vai ser 25,5 menos 4,5. O restante é o nitrogênio que foi colocado em excesso, tá? Então, a massa de nitrogênio é 25,5 menos 4,5, que é 21 gramas. Então, eu sei que se eu usar 21 gramas de nitrogênio, eu vou formar 25,5 gramas de amônia.
Para eu formar 85 gramas de amônia, eu preciso calcular a massa de nitrogênio. Então, se 21 gramas forma 25,5, x gramas vai me dar 85. Monta a regrinha de 3, calculo o x e descubro que x é 500 gramas de... Desculpa, gente, nitrogênio aqui, né? 21 gramas de nitrogênio forma 25,5 e y forma 85, então a massa de nitrogênio é 70 gramas. Da mesma forma, né, se eu usar 4,5 gramas de hidrogênio, isso vai formar 25,5 gramas de amônia. Como eu quero 85 gramas de amônia, a massa de hidrogênio é X. Então, monto a regrinha de 3, faço a conta e descubro que X é 15 gramas de hidrogênio. Então, o exercício pede a quantidade de hidrogênio e de nitrogênio, respectivamente. Significa que eu tenho que responder nessa mesma ordem. Primeiro a massa do hidrogênio e depois a massa do nitrogênio, que vai dar 15 e 70. Por isso que a resposta é a letra A. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido a matéria, espero que vocês estejam se preparando em casa, espero que estejam resolvendo as listas de exercício. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda um e-mail. Se ficar dúvida após a correção do exercício, não tem problema nenhum, manda um e-mail para mim e aí a gente tira as dúvidas, tá ok? Bons estudos para vocês e até a próxima.